A questão da justiça no Brasil se lenta, e de fato é uma das mais lentas do planeta, se diz muito respeito à falta de estrutura. E, além da falta de estrutura, a falta de investimento em tecnologia. Só que isso vem mudando sistematicamente e vem trazendo bons resultados. Essa semana, por exemplo, eu fiz... Esse mês de fevereiro está sendo um mês de várias audiências e 100% delas estão sendo da forma telepresencial, né, por videoconferência dos aplicativos que os tribunais escolhem. Então, essa semana eu fiz uma audiência em que eu estava na minha casa. Eu vou até contar daqui a pouco como foi que eu montei meu home office em casa, em que circunstância foi, né? Eu estava em casa, o meu cliente estava em Itaporanga, o dono da empresa estava em Recife, o advogado dele estava em Jaboatão e a testemunha estava em Bonito. E o juiz estava em João Pessoa. Ou seja, pessoas em localidades totalmente diferentes conseguiram produzir um ato processual. Isso há 5 anos atrás, há 3, 4 anos atrás, era algo inimaginável. Era algo que não se podia cogitar. Antes da pandemia, essas pessoas precisariam estar todas unidas dentro de uma sala parecida com essa para que fosse presidido pelo juiz a audiência. Ou seja, o cara que estava em Recife teria que pegar o carro e vir para cá. Então ele tem o custo, tem, né? O custo, o risco da viagem, né? A testemunha precisaria se ausentar do trabalho para vir para cá. Então, assim, esse é um exemplo. Então, essas questões, essas mudanças tecnológicas e a reforma do Código do Processo Civil, que houve agora em 2015, essa liderada por vários processualistas, mas o principal deles, o Fred Didier, chama o pai da reforma do processual, veio com o objetivo justamente de dinamizar o processo, de fazer com que o processo, o devido processo legal, que é um princípio constitucional, ele de fato tenha efetividade e que um processo passe a ser a solução de um problema das partes e não mais um problema. Então, hoje em dia, com a reforma do Código do Processo Civil, com algumas partes da reforma trabalhista também, que desburocratizou alguns pontos processuais, e a implantação da tecnologia como vertente principal nos tribunais, está fazendo com que essa realidade mude de forma substancial e já estamos conseguindo ver os efeitos positivos disso. Temos processos em partes que o leigo talvez não entenda, mas temos os processos que eles tramitam, falando a grosso modo, no rito mais simples, né, que chamam as pequenas causas, e no rito mais complexo, que é o rito ordinário, que é no rito comum, vai pelo Código do Processo Civil. Então, naturalmente, no passado, um processo de juizado teria uma tramitação em torno de 4 ou 5 meses. Beleza, era um processo com pouca complexidade, a gente dava entrada na ação, o próximo passo já era a audiência, e depois da audiência já vinha a sentença. Obviamente que tinha toda a ritualística minorizada, mas existia bem mais simples. Mas um processo físico, antes da implantação do PJE e de outras ferramentas tecnológicas, ele poderia durar décadas. Existem exemplos de processos que duram 30, 40 anos. Com o advento das ferramentas tecnológicas e com o aperfeiçoamento também, não só dos advogados que buscam conhecimento, mas dos servidores dos tribunais, temos hoje juízes renovados, juízes que participam de grupos, de comitês tecnológicos, os próprios servidores, que está havendo uma oxigenação dentro dos cartórios à medida que vão sendo substituídos, e aqueles que são antigos e procuram aderir aos programas do tribunal de aperfeiçoamento. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de virada de chave. Ainda não está no ideal, longe disso acontecer, porque temos um problema, podemos dizer, ancestral na nossa estrutura jurídica brasileira, e que as ferramentas jurídicas, por muito tempo e ainda hoje, é utilizada como método de procrastinação, como até mesmo estratégia de defesa ou para outros fins. Então, é mais um desafio que a advocacia enfrenta, que o advogado enfrenta, é ter que, apesar de estar mudado com tudo isso que eu falei agora, mas ainda assim é um desafio que nós precisamos vencer, essa questão da morosidade judicial. Costumo falar para os meus amigos que atuam na área jurídica, né, colegas, outros colegas advogados, servidores públicos, que enquanto a advocacia ela não for respeitada
E enquanto não houver uma sintonia, pelo menos de que ambas as classes elas olhem num ponto em comum de melhoramento dos serviços, tanto sairá prejudicado o advogado, como sairá prejudicado as instituições públicas. E nós vivemos de honorários, nós vivemos dos nossos contratos. Então, quanto mais célere a justiça for, mais rentável vai ser sua profissão, mais frutífera ela vai ser.